Olá, o meu nome é Mariana Fidalgo e vou-vos falar do processo de formação de tarifários. Este processo visa apoiar a emissão de parecer sobre a proposta de tarifário apresentada pelas entidades gestoras de sistemas municipais em gestão direta ou outro modelo de gestão quando não exista contrato. Os conteúdos desta formação estão repartidos pelos seguintes módulos. Começamos pelo preenchimento do ficheiro Excel de formação de tarifários e, de seguida, abordamos os aspectos procedimentais, como fazer a transferência do ficheiro Excel no portal da ERSAR, como importar o ficheiro para o portal da ERSAR depois de preenchido, como importar outros documentos, como submeter o processo à ERSAR e como encontrar os comentários e outros elementos constantes do histórico do processo. Quando abrimos o ficheiro de formação de tarifários, temos acesso a várias folhas para reporte de informação. No lado esquerdo do ficheiro, podemos aceder à folha Instruções e Definições. Aqui, pode consultar a informação para ajudar no preenchimento das restantes folhas. Ao preencher o ficheiro, tenha atenção desde logo que os campos que vai preencher estão formatados com fundo branco e letra azul. Para iniciar o preenchimento, deve aceder à folha Início. Aqui existem campos de preenchimento automático e campos de preenchimento manual. Um dos passos mais importantes deste processo é selecionar a entidade gestora na lista de opções disponível na célula C3. Caso não consiga visualizar a lista de opções, deverá inscrever o nome da entidade gestora tal e qual como está identificada no portal da ERSAR. Atenção às maiúsculas e minúsculas. Deverá, de seguida, proceder ao preenchimento manual de informação em todas as células que estão a branco. Nas células C12, D12 e E12, deve ser prestada informação sobre a forma como a entidade gestora presta cada um dos serviços regulados, tendo em conta as opções disponíveis. Quando a entidade gestora presta o serviço com os seus próprios meios, deve selecionar o campo diretamente pela EG. Quando seja contratada outra entidade para prestar o serviço, deve selecionar Contratado a entidade externa. Mas atenção, não confundir com a entidade que presta o serviço em alta. Também pode selecionar ambas. Se selecionar a opção Contratada a entidade externa ou diretamente pela EG e por entidade externa, então deve preencher o nome da entidade nas células C14, D14 e E14. São exemplos a Luságua, a Ecorrede, a Suma, entre outras. Quando não é a entidade gestora a prestar o serviço em alta, deve ser indicado o nome da entidade externa responsável nas células C16, D16 e E16. Vamos ver este exemplo para o município de Albufeira. A Câmara Municipal presta os serviços de abastecimento e de saneamento em baixa pelos seus próprios meios e subcontrata o serviço de gestão de resíduos urbanos à Ecoambiente. Já nos serviços em alta, a entidade responsável pela captação e tratamento da água e tratamento da água residual recolhida é Águas do Algarve. Por último, a Algar é a entidade em alta do serviço de resíduos. Na folha Memória Justificativa, deve ser feito um pequeno enquadramento da proposta de tarifário, designadamente os pressupostos utilizados na sua elaboração, como as estimativas de procura e o plano de investimentos. Lembre-se de assegurar que todos os campos se encontram preenchidos. Nesta folha devem ser inseridos os custos diretos previstos para cada serviço regulado em cada uma das rúbricas das colunas C, D e E.
Sempre que o fornecimento dos serviços em alta seja assegurado por outras entidades, indicadas na folha início, os custos suportados devem ser inseridos nas células C5, D8 e E9. Vejamos um exemplo. A entidade gestora presta o serviço de abastecimento de água e adquire essa água a outra entidade gestora. Neste caso, o valor correspondente deve ser inscrito na rúbrica CMVMC Custo de Aquisição de Água em Alta. Para quem já conhece o processo de reporte de contas, esta folha não é nova, mas é preciso terem atenção que na formação de tarifários estamos a falar de estimativas para o ano seguinte. Pode utilizar a coluna G, Observações, para qualquer comentário ou informação relevante. Caso haja dúvidas quanto aos conceitos, consulte a folha Instruções e Definições e o Guia Técnico número 18, que está disponível no website da ERSAR na secção Publicações. Nesta folha devem ser inseridos os custos indiretos e comuns previsionais a afetar a cada serviço após a sua repartição. A entidade gestora deve manter os critérios de repartição destes custos aplicados no reporte de contas relativo ao exercício de 2016. Se pretender alterar para 2018, os referidos critérios deve proceder a essa indicação no campo de observações. Nas folhas de proveitos tarifários, o que se pretende é determinar os proveitos a gerar por cada um dos serviços com base no tarifário proposto e nas quantidades previstas para efeitos de faturação, ou seja, o número de contratos e as quantidades anuais de água faturada. Como vamos ver, as folhas de proveitos tarifários obedecem todas à mesma lógica. Primeiro, encontramos os proveitos que resultam dos tarifários aplicados aos utilizadores domésticos. Depois, os utilizadores não domésticos. E, por fim, os proveitos com as tarifas dos serviços auxiliares. Dentro de cada uma das tipologias de utilizadores, temos ainda uma outra subdivisão: os tarifários gerais e os tarifários especiais. Devem ser preenchidas as células com caracteres azul, incluindo as dos tarifários sociais, tarifários aplicáveis a famílias numerosas e as dos serviços auxiliares. No caso da tarifa de disponibilidade, a informação a preencher respeita aos níveis, valores e número de contratos. No caso da tarifa variável, a informação diz respeito aos escalões de consumo, valores e volumes que se prevê faturar em cada escalão. Vamos agora ver com maior detalhe o que se pretende. Começando pelo tarifário geral dos utilizadores domésticos, temos do lado esquerdo a componente fixa e do lado direito a componente variável. Na componente fixa, deve inscrever a designação desagregada da tarifa de disponibilidade. Temos aqui já um exemplo possível. A tarifa fixa aplicável aos utilizadores cujo contador seja igual ou inferior a 25 mm. Caso não seja esta a estrutura pretendida, deve apagar e escrever o que consta da proposta tarifária a apresentar. Por exemplo, se existe uma tarifa diferente para contadores com 15 mm ou com 20 mm, deve escrever isso mesmo, como eu estou a fazer. Na célula C5, correspondente à coluna da quantidade, vamos colocar o número de utilizadores a quem vai ser faturada esta tarifa. Na coluna D, vamos escrever o valor da tarifa de disponibilidade correspondente. Mas atenção, tem de ser o valor diário da tarifa. Caso a tarifa fixa proposta pela entidade gestora seja definida para um período mensal, a tarifa diária deve corresponder ao valor resultante da multiplicação da tarifa mensal por 12 meses
dividido por 365 dias. Se estiver definida como ERSA recomenda, basta dividir por 30. Como posso ter a certeza se a tarifa é mensal? Para ter a certeza da forma como é faturada a tarifa de disponibilidade, consulte uma fatura emitida pela entidade gestora. Por exemplo, no caso apresentado na imagem, a faturação é mensal. Temos a indicação de 1 na unidade correspondente à tarifa fixa, apesar de o período de faturação não corresponder a 30 dias. Neste caso, para chegar ao valor diário, multiplicamos por 12 e dividimos por 365. Se estiver definida como ERSA recomenda, basta dividir por 30. Se, pelo contrário, a tarifa for definida por 30 dias, então as faturas deverão ter a indicação do número de dias do período de faturação e a indicação do valor diário da tarifa fixa. Passando agora à tarifa variável, na coluna F deve ser preenchida a sua estrutura. Já está inscrito um exemplo que corresponde ao cumprimento da recomendação tarifária da ERSAR. Se esta for a estrutura pretendida, então basta preencher, nas colunas G e H, o volume de água que se prevê faturar e o valor previsto para cada escalão de consumo de água. Caso o exemplo não corresponda à estrutura da tarifa variável que a entidade gestora pretende, deve ser apagado o exemplo e inscrita a estrutura pretendida, por exemplo, se os escalões tiverem uma amplitude diferente. Atenção! Caso a estrutura tarifária seja diferente da que esteve na base da elaboração desta folha, ao preencher deve ter em conta que os montantes de proveitos são calculados automaticamente, pelo que deve verificar o valor que aparece na coluna I. Na coluna K, é necessário preencher o valor dos encargos tarifários dos utilizadores domésticos e não domésticos que resulta do tarifário proposto. Isto é, o valor que um utilizador daquelas tipologias terá de pagar por um consumo anual de 60, 120 e 180 metros cúbicos. O processo não pode ser submetido sem o preenchimento destes campos. Por essa razão, foi incluída uma coluna com mensagens de erro quando os mesmos não sejam preenchidos. É também necessário preencher informação a respeito de outros encargos não tarifários. Deve inscrever o valor unitário da repercussão da taxa de recursos hídricos, a TRH, em euros por metro cúbico na célula K16. Deve calcular o encargo com a repercussão da TRH para um consumo de água de 5, 10 e 15 metros cúbicos nas células K18 a K20. Deve indicar a taxa de IVA aplicável à faturação das componentes fixa e variável do serviço de abastecimento. E, por último, indicar se o utilizador do serviço de abastecimento paga algum outro valor na sua faturação periódica, indicando o valor por metro cúbico se esta for a forma de faturação ou o valor fixo incluído em cada fatura. Para o preenchimento do tarifário dos utilizadores não domésticos, a lógica é a mesma que vimos até agora. Na componente fixa, temos a estrutura da tarifa de disponibilidade na coluna B, o número de contratos para cada nível ou tipo na coluna C e o valor da tarifa na coluna D. Na componente variável, temos a estrutura na coluna F, a quantidade de água a faturar na coluna G e o valor da tarifa na coluna H. Caso as tarifas apresentadas como exemplo não correspondam à descrição constante do tarifário e ou do Regulamento Municipal do Serviço, deve apagar o texto e substituí-lo pela designação pretendida. Devem aparecer sempre proveitos com serviços auxiliares.
No canto inferior esquerdo aparece um resumo desagregado dos proveitos tarifários que resulta do preenchimento da folha e nos dá uma ideia do valor que irá ser faturado com base no tarifário proposto. As folhas proveitos tarifários AR e proveitos tarifários RU têm uma estrutura semelhante à que acabamos de ver, devendo ser preenchidas tendo em conta as mesmas indicações. Existe apenas uma diferença na folha destinada ao saneamento. Tem a ver com o tarifário aplicável à limpeza de fossas. Caso exista uma tarifa específica, é necessário preencher igualmente o campo deste tarifário. Caso seja aplicado o tarifário geral, deve indicá-lo na coluna de observações na célula L86, bem como o número de limpezas anuais incluídas. Na folha Proveitos Tarifários RU, nos encargos não tarifários, deve ser preenchido o valor da repercussão da taxa de gestão de resíduos urbanos. Atenção! Não se esqueça que a estrutura apresentada para o tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos deve respeitar o regulamento tarifário deste serviço. Nesta folha devem ser respondidas todas as perguntas cujo campo de resposta, presente na coluna F, tenha um fundo branco. As células desta coluna que apresentem um fundo colorido são de resposta automática, dependendo do preenchimento das folhas de proveitos tarifários. Atenção! Caso verifique que alguma resposta automática não se encontra correta, deve rever a folha de proveitos tarifários para ver se há algum erro. Caso isto não resolva a incorreção, pode sempre utilizar a coluna das observações, a coluna H, para relatar o sucedido e por que razão discorda da resposta assumida. Na folha de proveitos há campos de preenchimento automático que resultam do preenchimento das folhas de proveitos tarifários. Há também campos de preenchimento manual que devem ser preenchidos de acordo com as estimativas calculadas pela entidade gestora para cada uma das rúbricas. A rúbrica relativa ao rendimento resultante da repercussão da taxa de recursos hídricos e da taxa de gestão de resíduos já contém um cálculo indicativo. A folha de demonstração de resultados encontra-se preenchida no que respeita ao ano de 2018, uma vez que é alimentada pelas folhas de custos e proveitos. É, no entanto, necessário preencher a demonstração de resultados previsional para 2017. Como a data de elaboração da proposta tarifária, o ano 2017 ainda não se encontra fechado, a estimativa de fecho de 2017 poderá ser apurada com base nos valores reais registados até 30 de junho, efetuando uma extrapolação para o resto do ano. O processo não deve ser submetido sem preencher a estimativa de fecho. Como pode ver, esta folha encontra-se dividida em 3 quadros: investimento anual, fontes de financiamento e investimento acumulado. Os dados a inserir nesta folha devem ser coerentes com a descrição constante da folha memória justificativa. Aqui, deve inserir dados relativos ao investimento previsto para cada um dos serviços para o quinquênio 2017-2021 e respectivas fontes de financiamento. Atenção! O valor total do quadro do plano de investimentos deve ser igual ao total do quadro de financiamento. No quadro de investimento acumulado, é necessário preencher o ativo fixo bruto histórico, as amortizações acumuladas e os subsídios por reconhecer, como pode ver na imagem. Nesta folha, deve preencher os campos das linhas 7, 12 e 17
com valores das variáveis da qualidade de serviço indicadas. Atenção à alteração dos indicadores na terceira geração do sistema de avaliação da qualidade de serviço. Esta folha é de preenchimento automático. Deve visualizar os dados apresentados para verificar o desempenho revelado pelos indicadores da avaliação da qualidade de serviço, que resulta da proposta tarifária apresentada. O primeiro passo a dar no processo de formação de tarifários é descarregar o ficheiro de recolha de dados. O ficheiro encontra-se disponível no portal da ERSAR, para o qual é necessário uma senha de acesso. Depois de aceder ao portal, deve entrar no módulo de regulação económica. Aqui vai selecionar o link Ficheiros de Apoio EG. São disponibilizados 2 ficheiros e cada uma das entidades gestoras deve descarregar o ficheiro adequado à sua entidade. Após descarregar o ficheiro Excel, deve proceder à sua gravação numa pasta no seu computador, como eu estou a fazer. De seguida, deve iniciar o seu preenchimento. Sobre a versão de Excel utilizada na entidade gestora, é ainda importante ter noção que o portal da ERSAR aceita versões de Excel compatíveis com o Office 2010. Se a sua versão de Excel for mais recente, deverá gravar o documento com extensão XLSX. Se a entidade gestora utilizar uma versão de Excel em OpenOffice ou outro software livre, recomenda-se um contacto prévio com os serviços informáticos da sua entidade, antes de iniciar o processo de descarregamento do ficheiro Excel. A maioria das versões de OpenOffice desformatam e alteram fórmulas do ficheiro Excel disponibilizado pela ERSAR e não podem ser utilizadas. Uma vez preenchido o ficheiro Excel de acordo com as orientações dadas, é necessário fazer o seu upload para o portal da ERSAR. Para tal, é necessário voltar então ao portal, ir novamente ao módulo de regulação económica e aceder ao submódulo Formação de tarifários. Aqui vamos selecionar o ano em que o tarifário irá ser aplicado e depois acedemos ao separador Importação de dados. Agora vamos clicar em Escolher ficheiro e depois vamos selecionar o ficheiro Excel já preenchido que foi gravado na pasta dedicada. De seguida, clicamos em Adicionar para que o ficheiro seja efetivamente importado. Caso este passo seja bem sucedido, o portal irá emitir uma mensagem nesse sentido e será possível ver o ficheiro na área abaixo. Atenção! Se forem importados vários ficheiros, são sempre assumidos os dados relativos ao último ficheiro importado. O processo poderá, no entanto, não ser bem sucedido. Podem acontecer as seguintes situações. Primeiro, o ficheiro não foi importado devido à versão de Excel utilizada, dando a mensagem "ocorreu um erro ao importar o ficheiro". Se for esta a situação, deverá confirmar a versão de Excel que foi utilizada. Caso seja uma versão de Excel superior ao Office 2010, deverá gravar o ficheiro com extensão XLSX e depois voltar a importar. Caso seja uma versão de Excel em OpenOffice, deverá voltar a preencher todo o ficheiro numa versão de Excel compatível com o Office 2010. Segundo, o ficheiro foi importado com erros, ficando visível no lado direito do ficheiro importado a mensagem "Ver erros". Se for esta a situação, deve corrigir os dados em falta ou incorretamente preenchidos no ficheiro Excel. Para além do ficheiro Excel construído pela ERSAR para efeitos de formação de tarifários, é vantajoso apresentar outros documentos que podem auxiliar o técnico na análise da proposta de tarifário. Recomendamos que seja aqui adicionado um ficheiro com a proposta digital ou documento com tabela tarifária
que se prevê dar a conhecer aos utilizadores após a aprovação pelos órgãos competentes. Para isto, será necessário aceder ao separador Ficheiros, onde vamos fazer o upload de cada um dos ficheiros separadamente. Apesar de existir apenas esta opção Outros documentos, é necessário assinalar sempre o tipo de documento a quando da importação. Depois de submeter o ficheiro no separador Importação de dados e de fazer o upload dos documentos que se pretenda anexar no separador Ficheiros, é necessário clicar no botão Submeter, que se encontra no separador Dados Gerais, para que o processo seja finalizado. Caso contrário, estará na edição da entidade gestora e o técnico responsável não irá iniciar a análise. É importante confirmar ou atualizar os contactos existentes no separador Dados Gerais, incluindo na gestão de notificações. Isto para uma maior agilização de todo o processo na fase de validação. Recomendamos que seja indicado o e-mail do departamento e do técnico responsável pelo reporte. Após aceder ao portal da ERSAR, devemos entrar novamente no módulo de Regulação Económica, aceder ao submódulo Formação de Tarifários e, no processo do ano, devemos aceder ao separador Histórico. No separador Histórico, podemos consultar as datas de submissão, devolução e validação do processo. Podemos ainda aceder a todos os comentários inseridos no separador Comentários, incluindo aqueles que são emitidos pela ERSAR nas fases de devolução ou validação dos processos. No separador Comentários, as entidades gestoras e a ERSAR podem inserir os comentários considerados desejados sobre o processo. Chegamos ao fim desta formação dedicada à submissão da proposta de tarifário para efeitos de emissão de parecer da ERSAR para apoio à decisão de aprovação dos tarifários de águas e resíduos. Para mais informações, consulte o módulo Regulação Económica e os fóruns dedicados à regulação económica no portal ERSAR.